Olá, eu sou a Marina, enfermeira da Libertas Permacultura. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um probleminha que a maioria das pessoas passa. Se você não passa por isso, com certeza alguém ou várias pessoas da sua casa reclamam do que eu vou falar, que é a constipação intestinal, também chamado de intestino preso, né? Então, várias pessoas passam por esse probleminha que, na verdade, não é um probleminha. Quando ele é frequente, vira um problemão. Algumas pessoas relatam que vão ao banheiro para eliminar fezes uma vez por semana ou até num período maior de tempo, coisa que não deveria acontecer. O intestino deveria funcionar e eliminar fezes todos os dias. Imagina quem fica uma semana sem conseguir ir ao banheiro. Isso vai gerar desconforto, problemas até de relacionamento e de humor. Por quê? Porque o intestino, quando ele não funciona regularmente, ele pode gerar problemas de humor, né, problemas sociais, de relacionamento, tudo por causa de dor, empachamento. A pessoa não consegue dormir direito, ela sente cólicas constantemente, fica com o abdômen, com a barriga inchada. Então, isso gera uma avalanche de coisas que podem atrapalhar até os relacionamentos, as relações sociais e também relações de trabalho. E isso é muito frequente, é mais frequente do que a gente imagina. Se a gente pegar uma população pequena que seja, a maioria dessas pessoas vai relatar problemas ao ir ao banheiro. Quer seja por dificuldade de eliminar fezes, ou quer seja por não conseguir mesmo. Mas o que seria essa dificuldade? Porque algumas pessoas até conseguem ir num período menor de tempo, mas pelas fezes, ela não está numa consistência, considerável. Isso pode gerar dificuldade para eliminar, causando problemas até do trato inferior, né, no reto e ânus, como gerando problemas até de inflamação de hemorroidas e dor para eliminar. Mas então, nesse vídeo, vou dar dicas a vocês de como conseguir equilibrar esse problema. Para o intestino funcionar regularmente, existe uma tríade, uma união de 3 coisas essenciais. Primeiro, alimentação balanceada. Segundo, consumo de água. E terceiro, atividade física. Ah, mas Marina, eu me alimento direitinho, eu como verdura, eu como fruta, mas e a água? E qual que é o seu grau de atividade? É uma pessoa que fica mais quietinha, que trabalha só sentada? Ou que passa o dia mais deitado, mais quietinho? Isso a gente vê muito em idoso, né? As pessoas vão ficando idosas, a tendência delas e da família em geral é deixar que esse idoso fique mais quieto, mais repousando. Então, não é só alimentação, é uma relação de alimentação equilibrada, ingesta de água considerável e a atividade física regular. Primeiro vamos falar sobre alimentação. Os casos de constipação intestinal, eles estão cada dia maior devido ao fato da nossa alimentação estar muito baseada, né, ultimamente, em produtos industrializados, embutidos, com alto grau de conservantes. Isso faz que o intestino ele não consiga ter a motilidade, ou seja, o seu movimento, que é esse daqui, ó, que a gente chama de peristáltico, como onda, né? O nosso tubo intestinal funciona, movimenta como uma ondinha.
Então, esses tipos de alimentos, eles agridem, né, muito a mucosa, né, a pele do intestino. Isso faz com que o intestino funcione mais devagar, torna-se inflamado e se movimente mais devagar. Quais são os alimentos, Marina, que eu posso consumir para me ajudar nisso? São alimentos, né, folhosos. As folhas são ricas em fibras. As fibras ajudam muito no movimento intestinal. Frutas, né, laranja, ameixa, mamão, mexerica, manga, ajuda bastante no funcionamento do intestino. Então, legumes, feijão, né, as sementes, quando a gente ingere, ajudam também a melhorar esse movimento intestinal, além de fazer com que as fezes elas consigam puxar mais água e ficar numa consistência mais pastosa, né? Isso ajuda a ela se movimentar por todo o intestino e ajuda também que ela seja eliminada, né? As fezes sejam eliminadas com mais facilidade. Sobre a água, eu já fiz vários vídeos falando sobre a importância da água do nosso organismo. O nosso organismo é composto essencialmente de água, né? E as fezes, a maior parte dela é água. Se a gente ingere pouca água, essa água ela vai quase que toda para funções vitais, para manter o coração funcionando, para manter as trocas respiratórias, para manter o rim funcionando, né? O que sobrar vai para a formação de fezes. Então, minha gente, se eu consumo pouca água, você acha que eu vou ter água suficiente para formar fezes? Não vou. Então, isso vai gerando uma cronicidade, né, do problema de constipação. Por quê? Mais uma vez eu repito, a água, as fezes são formadas essencialmente de água. Sem água não tem formação de fezes. Além de não formar fezes, o intestino ele fica ressecado, causando mais inflamação na mucosa do intestino. E para terminar o trio, a atividade física. O que acontece, gente? O nosso intestino, né? Eu já falei de um dos movimentos dele, que é o movimento de onda. E segunda coisa, ele funciona o quê? De cima para baixo, né? Primeiro, se eu fico muito tempo sentada sem me movimentar, eu vou ter problemas com o movimento de onda. Por quê? Caminhar, andar, me movimentar faz com que eu melhore esse movimento intestinal. Se a pessoa ela fica mais deitada, piorou. Ela não vai ter um movimento intestinal eficiente e o que acontece? Ela tá na horizontal. E como que o nosso intestino funciona? De cima para baixo. Imagina se eu junto esses dois problemas, né? Com a pessoa que fica mais deitada. O problema do movimento com ficar na horizontal. Por isso que muito idoso tem problema para ir no banheiro. Tem que ficar tomando remédio, fazendo o clister, né? Que é aquela lavagem, colocando supositório. Então, se aquele idoso ele não consegue se movimentar, a gente tem que ajudar passivamente, né? Se aquela pessoa é acamada por qualquer problema físico que seja, né? A gente tem que ajudar passivamente. Com o quê? Com massagens no intestino, né? Que o nosso intestino grosso, ele tá do nosso lado direito para o lado esquerdo, fazendo movimentos de onda do lado direito para o esquerdo, movimentando as pernas dessa pessoa, né? Para ajudar
a ter um movimento de corpo, movimentar tronco e braço. Então, nós temos que ajudar com isso. Agora, se você tem os movimentos preservados, quer cuidar do seu intestino, movimente-se, faça atividade física, qualquer que seja. Ou bem orientada é atividade física. Vá caminhar, nadar, correr, ir para uma academia, né? Fazer alongamentos, yoga, que seja. Mas movimente-se. A partir do momento que adequamos a vida da gente a uma atividade física, né? Nós resolvemos um grande problema da constipação intestinal, que é as fezes paradas, paralisada dentro do abdômen, né? Porque a pessoa que não movimenta, o intestino não movimenta também. Ele movimenta pouco. Então, isso causa uma paralisação. Aí, mais uma vez, o problema da mucosa intestinal, né? Da mucosa intestinal inflamada. Mais uma vez, o problema de gases, dores, né? A questão, né, do empachamento. Então, eu não consigo comer direito. Então, pessoal, essas são as três, né, os três pilares para um bom funcionamento intestinal. Mas, se você me diz que alimento bem, faço atividade física regularmente, tomo no mínimo, não é no máximo não, gente, no mínimo 2 litros de água por dia, e mesmo assim sofro com isso, é hora de você procurar um médico. Por quê? Algumas pessoas sofrem do que a gente chama de constipação intestinal crônica, né? Constipação intestinal, ela pode ser funcional, que é por problemas com essas 3 coisinhas que eu falei: água, alimentação, né? E atividade física, ou ela pode ser orgânica. Por quê? Pode ser algum que a gente chama de diverticulite, que são... o intestino, ele é tão inflamado que ele vai formando canaizinhos, cavidades na sua mucosa, né, na sua pelezinha lá dentro. Pode ser por problemas da flora, da microbiota. Nós temos bactérias no intestino que ajudam, né, a digestão. Então, essa microbiota pode estar com algum problema, mas isso daí é um diagnóstico médico. Nem eu, Marina, enfermeira, nem sua vizinha, nem seu tio, nem sua avó podem diagnosticar. Se persiste a constipação a ponto de você passar mais de uma semana sem ir no banheiro, né? O que eles falam é que a gente tem que ir no mínimo 2 vezes por semana, no mínimo, mais de 2 vezes por semana ao banheiro. Menos que isso, já pode ser algum processo inflamatório. Então, nós devemos procurar um especialista para ver o que está acontecendo e o que ele pode me ajudar, né? Existem medicamentos, até probióticos, ou seja, medicamentos que vão melhorar a flora, a microbiota intestinal, que podem ser usados por um período de tempo ou pela vida inteira para melhorar esse funcionamento. Então, pessoal, ficar sem ir ao banheiro, dá um problema daqueles que só quem passa por isso é que sabe, né? É que sabe o que eu tô falando. Mau humor, não consegue dormir, fica inchado, abdômen inchado, pernas inchadas, a pele fica mais apagada, há um apagamento de pele, né? Ou ela pode ficar mais ressecada. As fezes, elas estando ressecada, pode causar sangramento e até um problema de inflamação de hemorroidas, gerando mais dor ainda. Então, só quem tem esse problema é quem sabe, que sabe o que passa. Aqui, eu dei um caminho que pode ajudar vocês, né? Um caminho que pode ser legal, né? Que talvez se a gente conseguir juntar essas 3 coisas,
tomar mais de 2 litros de água por dia, consumir muita fruta, vegetais folhosos, legumes e movimentar, fazer atividade física regular, não é uma vez por semana não, tá, gente? É no mínimo 3 vezes por semana. E fazendo isso, talvez, né, com esses 3 passos, melhore um problema que torna a vida das pessoas, né, um pouco mais pesada. E, mais uma vez, persistir no problema, vamos procurar um especialista. Tá bom, galera? Esse vídeo, espero que vocês tenham curtido, gostado. Espero que tenha esclarecido para vocês esse grande problema. Eu falei em probleminha, mas na verdade é um grande problema que várias pessoas passam. Se tiver gostado, vamos compartilhar, vamos espalhar, né, essas questões que eu falei para vocês, tá? Vamos curtir o vídeo também, assistir, mandar para o vizinho, mandar para os parentes, para que todo mundo tenha noção do que é esse problema. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço!